Fala galera, como é que vocês estão? Hoje é dia 14/8 e hoje eu vim trazer para vocês os resultados, primeiramente, né, do dia de ontem. Vamos passar aqui, foi um dia muito bom ontem, a gente conseguiu ter lucro e também nós vamos trazer algumas opções aí para o dia de hoje. Nós vamos ter jogos aí, principalmente focando na Sul-Americana e na Libertadores. Tem vários times brasileiros jogando, o que ajuda bastante na nossa análise, né? A gente consegue ter mais informações para poder embasar os nossos palpites, né? Bom, primeiro, passando pelo resultado do dia de ontem, no jogo do Paris Saint-Germain, infelizmente a gente não teve um bom resultado. Acabou que o Paris Saint-Germain empatou o jogo, além do que não foi tão dominante quanto a gente esperava no sentido de oportunidades criadas, né? O Paris Saint-Germain teve sim mais posse de bola, né? Como nós podemos ver. Porém, o Tottenham criou mais oportunidades, né? O Tottenham foi bem mais efetivo. Pro segundo jogo, né? O segundo palpite que nós apresentamos ontem, nós tivemos o jogo do Bolívar, onde aqui sim a gente conseguiu ser assertivo. Realmente o Bolívar ganhou do time peruano. O Bolívar foi dominante no jogo e o Bolívar conseguiu e a partida teve mais de um gol, né? Foi 2-0 para o Bolívar. Também tivemos aí o jogo onde nós fizemos uma combinada, no jogo do Estudiantes, onde o nosso palpite estava na quantidade de cartões, né, no jogo. Foi um jogo onde rolou 5 cartões amarelos, né? Nosso palpite foi mais de 3, então sim, a gente teve sucesso aqui também. E no jogo do Flamengo, nosso palpite foi que o Flamengo seria dominante, né? Como eu disse, eu não conseguia cravar uma vitória ou um empate ou uma derrota do Flamengo. Foi um jogo onde o Flamengo foi dominante, porém foi apenas 1-0. Então estava muito próximo ali, chegou a podia ser um empate, estava aberto para o Internacional também, talvez ganhar, mesmo não sendo tão efetivo. O nosso primeiro palpite aqui, ele vai estar no jogo do River Plate e o Libertad do Paraguai, tá? Vamos dar uma pequena análise aqui sobre o que que a gente tem para esse jogo, tá? O momento das duas equipes. Bom, Libertad joga no Campeonato Paraguaio, não é um campeonato que tem um nível técnico tão forte como outros campeonatos, né? A gente vê que nos últimos 10 jogos, apenas um jogo de Libertadores, onde eles empataram ainda. De lá para cá, apenas jogos do Campeonato Paraguaio, né? Enquanto o River Plate, né, ele disputou o Super Mundial de Clubes, jogou contra grandes equipes, jogos de mata-mata, e agora ele está disputando o Campeonato Argentino, né? Vamos pegar um pouco o momento atual aqui, seguindo. O Libertad ele classificou em segundo no grupo de São Paulo. São Paulo foi muito dominante nesse grupo. E o Libertad aqui, ele classificou basicamente com 3 empates, né? 2 vitórias, 3 empates e uma derrota, né? Ele teve mais empates e derrotas do que vitórias. Então, a gente vendo aqui, né? O saldo de gol dele também bem baixo. Ele não produziu tanto assim, né? Foi um grupo também relativamente fraco, esse grupo de São Paulo. Enquanto o River Plate, né, ele classificou em primeiro em um grupo que foi bem disputado, tá? Ele foi dominante no grupo dele, né? Não perdendo um jogo, apenas empatou e teve vitórias. Teve um bom saldo de gols, então ele foi dominante no grupo, sim. A gente pegando no campeonato argentino, o River Plate, ele tá em primeiro no grupo dele, né? Apenas 4 jogos, porém segue dominante. E na primeira fase do campeonato argentino, ele ficou em segundo do grupo aqui. Então também com um bom saldo de gols, praticamente 1,5 gol marcado aí por partida, então foi muito bem. Eu estava analisando as possibilidades e vi que apenas a gente colocar uma coisa ou outra, às vezes não ia completar um valor de palpite tão alto. Então, além do que eu estou analisando, a questão dos gols, a questão das vitórias, para esse jogo aqui eu também resolvi analisar um pouco a questão dos cartões. Quando a gente vai olhar cartão, é interessante a gente pegar o juiz que vai apitar a partida. Por quê? Porque tem alguns juízes que deixam o jogo fluir mais e dão menos cartões. Alguns outros juízes, eles gostam de dar mais cartões, né? O juiz para essa partida é o Vitor Pereira Sampaio, árbitro brasileiro, e na Libertadores ele tem uma média de 5,7 cartões, né?
A gente pegando aqui a média de cartões do Libertad, ele tem uma média de 2,3 cartões por jogo, e o River Plate tem uma média de 2,3 cartões por jogo também. Então, o meu palpite para essa partida seria River Plate ou empate, mais de 0 gol do River Plate, mais de 3,5 finalizações do primeiro tempo para o River Plate e também mais de 2 cartões na partida, né? Devido ao fato do histórico que a gente também pegou aqui de cartões. Próximo jogo que a gente vai pegar aqui é Universitário e Palmeiras, né? Eu acredito que para esse jogo aqui, o que a gente tem de oportunidade? Vamos pegar o momento do Universitário, né? Basicamente só tem disputado o campeonato peruano desde o meio do mês 5, né? Então não tem um nível tão alto. O Palmeiras, por outro lado, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, é, os próprios jogos do Campeonato Brasileiro aí também, né? Tem disputado. Então o Palmeiras tem disputado muito mais jogos. A gente sabe que o Palmeiras se reforçou muito, perdeu algumas peças, porém trouxe outras aí de reposição. E de modo geral ele tem um elenco muito bom, né? O Universitário, ele classificou em segundo do grupo, no grupo do River Plate, inclusive, porém foi muito apertada essa classificação. Ele só classificou porque o River Plate meteu 4-2 no Independiente no último jogo, senão o Independiente Del Valle tinha classificado. Enquanto o Palmeiras ele teve um domínio completo, o melhor time aí na Libertadores esse ano, ganhou todos os jogos, vou pegar aqui a classificação, 6 vitórias, né? Marcou 17 gols, praticamente 2 gols por jogo e sofreu apenas 4, né? Então é a maior e o melhor time que a gente teve na fase de grupos, né? O melhor time realmente foi o Palmeiras na fase de grupos. A gente pegando as escalações, né, a gente vê que o Palmeiras, dentro do que ele possui de jogadores disponíveis, vai praticamente todo completo. Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Lucas Evangelista, Vitor Roque, Facundo Torres. Paulinho e Veiga não joga, não vai estar no banco, né? Veiga hoje reserva no Palmeiras, mas não joga. E Paulinho só jogou Mundial e vai fazer cirurgia de novo, então ele vai perder toda a temporada, né? Então o Palmeiras vem completo dentro do que ele tem. Eu acredito sim que o Palmeiras pode ser dominante aqui nessa partida. E aqui eu vou fazer basicamente uma combinada, tá? A gente vai combinar o Palmeiras no handicap 0-0. Ou Palmeiras empate anula. Basicamente é isso. E a gente vai combinar com o jogo do Botafogo, tá? O Botafogo também disputou o Super Mundial, vem aí do Brasileiro. Apesar de que ele perdeu recentemente para o Cruzeiro em casa, né? Mas ele vem de uma vitória aí de 5-0 no Fortaleza, ganhou também no Red Bull Bragantino e vem num bom momento, né? O Botafogo, se não me engano, hoje está em quinto no Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu pegar aqui. Realmente está em quinto no Campeonato Brasileiro. Tem um saldo de gols bem positivo, né? Então o Botafogo não está num momento tão ruim, não. Ele está com um bom retrospecto, né? E a gente pegando o time que ele vai jogar, que é a LDU do Equador, né? Atualmente, eles classificaram em primeiro no grupo, né? No grupo do Flamengo. Foi um grupo bem conturbado isso daqui, tá? 3 times com 11 pontos aqui, então foi muito disputado. Todos 3 vitórias, 2 empates, uma derrota aqui, tanto a LDU como o Flamengo contra o Central Córdoba. E ele ficou em primeiro devido ao confronto direto e saldo de gols, né? Gols marcados e tudo mais. E o Botafogo, né, na Libertadores, eles ficaram em segundo do grupo, no grupo de Estudiantes, com a mesma quantidade de pontos, porém com menos gols marcados, consequentemente menos saldo de gols, por isso que ficou em segundo no grupo. Foi um grupo mais disputado também. A gente teve a Universidade do Chile aqui, que ficou próximo da classificação, então foi um grupo bem disputado esse daqui. O que a gente tem também, que a gente pode olhar? Escalação do Botafogo, praticamente todo titular, né? A gente tem apenas o Cuiabano, que está com lesão, e o Bastos também, que é o zagueiro, né? Que ele está se recuperando de cirurgia. De modo geral, dos jogadores mais importantes do Botafogo, Marlon Freitas, Danilo, Alex Telles, Alexandre Barbosa, John Savarino, Arthur e Arthur Cabral, né? Arthur Cabral ainda tem que se mostrar um pouquinho mais, mas o Botafogo vem completo. Então eu acredito sim que o Botafogo tem tudo aqui para fazer um bom resultado. Dito isso, para o jogo do Botafogo, eu acredito que nós teremos uma dominância do Botafogo e
O Botafogo também aqui dificilmente perde. Não consigo cravar a vitória do Botafogo, porque a LDU não é um time tão ruim assim, é um time realmente que pode surpreender. Então, o meu palpite aqui seria Botafogo ou empate com 1,5 chute a gol do Botafogo no primeiro tempo. Eu acredito que o Botafogo vai sair buscar o jogo pelo fato de estar jogando em casa e o próximo jogo vai ser lá no Equador, né? E minha última análise do dia, nós temos aqui o Atlético Mineiro e o Godoy Cruz. Atlético Mineiro não jogou o Super Mundial, né? Mas ele vem fazendo uma boa campanha aí, tanto na Sul-Americana como no Brasileirão e na Copa do Brasil, né? Acabou de eliminar o Flamengo, inclusive, né? O último jogo ele descolou um empate com o Vasco da Gama, né? Mas de modo geral, o Atlético Mineiro em casa ele vem apresentando um bom desempenho, né? Nos últimos 10 jogos em casa não perdeu nenhum, isso é muito bom, e basicamente marcou em todos, né? Acabou que marcando muitos gols. Apenas um jogo aqui que ele não marcou em casa, então vem marcando muitos gols dentro de casa. E o Godoy Cruz, né, como visitante, basicamente o Godoy Cruz não é um dos times mais fortes da Argentina, mais conhecidos, né? É um time aí mais do segundo escalão da Argentina. E ele tem disputado o Campeonato Argentino e Sul-Americana, basicamente. Godoy Cruz, como visitante, a gente vê que ele. São jogos pegados, né? Não são jogos com muitos gols. A gente tem um 4-0, né? Que eles tomaram, e um 3-0, porém, de 10 jogos, em 8 jogos, né? Foram pouquíssimos gols. A gente vê aqui nenhum gol, dois gols, apenas um gol, dois gols, três gols. Então são jogos bem pegados que a gente vê, né? Mas ainda assim, eu vejo que o Atlético Mineiro, a gente olhando a escalação, o Atlético Mineiro saudável, né? Sem grandes percas aí, com algumas voltas. Rony, Hulk, Gabriel Menino, Scarpa, Guilherme Arana, Lianco, Everson. O Atlético Mineiro está com um time bem saudável para poder enfrentar o time argentino, né? Por isso, o meu palpite para esse jogo é vitória do Atlético Mineiro com o maior número de finalizações do Atlético Mineiro. E esses são os meus três palpites. Eu vou novamente deixar aqui do lado todos os palpites que a gente teve para hoje. E terminando o vídeo por aqui, quero que vocês comentem aí embaixo quais jogos vocês gostariam que eu analisasse para amanhã e se vocês estão conseguindo ser lucrativos aí. Nós tivemos 2 dias de vídeo e nos 2 dias a gente teve bons resultados. Tchau, tchau, até mais.